Você não acha que... pra gente concluir também, não quero tomar seu tempo, eu sei que você tá na correria e tem mais coisa pra fazer. Mas você não acha que é muito arriscado e muito difícil encarar um lobby tão poderoso há tanto tempo, como você mesmo tá dizendo? E até que ponto figuras como os Rothschilds, os Soros... De que lado eles estão desse embate? Eles também são judeus, né? Os Rothschilds e os Soros, mas parecem que... De que lado que eles estão desse embate? Às vezes defende a Olha, Palestina, investe dos dois a lados. família Rothschild, ela foi a principal financiadora do sionismo na sua origem. Eles foram perdendo peso econômico no mundo, né? Porque na medida em que a herança foi sendo dividida, mais do que multiplicada, cada Muita gente, né? herdeiro, Muito cacique pra pouco índio. né? cada herdeiro foi ficando com um pedaço do império, e eles deixaram de ter a importância que tiveram no passado, embora ainda seja uma família influente, coisa e tal. Eles sempre apoiaram o movimento sionista desde a origem, eles se vinculavam organicamente ao projeto sionista. Eu acho que o George Soros ele tem uma política mais moderada do que os Rothschild. Não é? Ele é pró-sionista, mas ele não é tão orgânico quanto os Rothschild. Eu acho que ele tem ali alguma diferença em relação aos Rothschild. Ele é menos claro também nas posições dele, né? Embora, claro, tenha um vínculo com o sionismo e os seus financiamentos passam longe de qualquer instituto ou instituição que tenha uma postura pró-Palestina. Sim. E aí, uma vez que você escolhe encarar tudo isso, e o país, vamos supor que vocês conseguissem uma frente, que vão encarar, vão falar a verdade, incomode quem incomodar. Como é que o Brasil se sustentaria sendo bombardeado com sanção, com taxa, com boicote? Olha, o governo brasileiro, do ponto de vista discursivo, ao menos, e não só, mas principalmente discursivo, é um governo muito avançado na solidariedade ao povo palestino e na crítica ao sionismo, né? O presidente Lula, em especial, ele é muito vocal em relação a isso. Ele é o líder mundial E isso interfere na economia. que mais critica o regime Não, com sionista, que mais é solidário com a causa palestina, não é? Que se pronuncia, por exemplo, quando houve a denúncia do Ministério Público contra mim, me acusando de crime de antissemitismo, alguns jornalistas inventaram um manifesto super interessante. Os jornalistas foram o Juca Kfouri, que é de esporte, Sim. e o escritor Afonso Borges, entre outros. Eu acho o manifesto tem mais de 25 mil assinaturas. Caramba. Eu assinei, sabia? Ah, é? Oba! Eu mandei no grupo pro pessoal assinar. E por que o manifesto era inteligente? Porque ele tinha ali toda a solidariedade e no final ele dizia, olha, seu procurador, se o senhor não for mudar de ideia, nós todos aqui estamos assinando os posts que o Brando escreveu. Quer dizer, processo é nós todos, então. Não é? Exatamente, exatamente. Eu achei importante porque... Não foi isso? Agora, quem que assinou o manifesto? Celso Amorim, assessor internacional do presidente Lula. Que legal, né? Não é? Pô. Então, no Brasil, você não tem um governo como o governo da Alemanha, ou o governo da Itália, ou como o governo dos Estados Unidos, ou como o governo do Reino Unido, que reprime manifestações pró-Palestina. Você vê o que está acontecendo no Reino Unido, você tem censura, preso, proibição, gente É presa. meme, os caras estão Na presos. Europa inteira é assim, Uma nos loucura. Estados Unidos assim. No Brasil isso não vai acontecer nunca. Amém. Né? Não tem isso. O governo brasileiro não só não reprime, como tem uma clara posição pró-Palestina e crítico do sionismo. Né? Aí a gente pode discutir, mas por que mantém relações econômicas e diplomáticas com Israel? Por que não rompe? Por que não faz que nenhum outro país que já fez isso? Aí é uma outra discussão. Do ponto de vista da posição política e do ponto de vista das liberdades democráticas, você não tem repressão à solidariedade contra a Palestina como ocorre em vários outros países. Né? Então, isso é um elemento que conta a favor, sabe? É um elemento que conta a favor. E sobre algo que você me perguntou enquanto eu falava, eu não acho que o Brasil tenha sido afetado economicamente por isso. Porque essas coisas... o Brasil tem muitas vantagens. Né? Você diria que o sionismo hoje tem uma bela influência no capital mundial, no domínio sobre a bolsa? A gente não deve exagerar, mas tem uma influência importante. Por que eu digo que a gente não deve exagerar? Porque no passado já deu problema. Por isso que eu falo que judeus dizendo que você diz a salvação, que o mundo vendo isso vai achar que, sabe, começa a ficar estranha a história. Os judeus no mundo são um grupo muito pequeno.
são 15 milhões de judeus no mundo. Se tanto, talvez não chegue a 15 milhões. Apenas 7 milhões vivem em Israel, 8 milhões vivem fora. A maior comunidade judaica fora de Israel são os Estados Unidos, com 6 milhões de judeus. Quer dizer, tem quase tantos judeus dos Estados Unidos quanto em Israel, o que mostra a falência do projeto de Estado de Israel, né? Porque o Estado de Israel nasceu para ser o lar nacional judaico, mas a maioria dos judeus do mundo não foi para Israel, Sim. nem quer ir. Sim. Né? O que mostra que é um projeto meio falcatrua. Né? É. Então você tem uma grande comunidade judaica dos Estados Unidos, é fato, e depois você tem comunidades médias e pequenas espalhadas pelo mundo. O Brasil, se eu não me engano, ele é a 8ª comunidade judaica fora de Israel, com 120 mil judeus. É muito pequenininho. Por uma série de razões históricas, você tem judeus que são sionistas e muito ricos. São donos de empresas, são donos de bancos, são donos de grandes comércios, são donos de meios de comunicação e assim por diante. E, claro, eles utilizam esse poder econômico para pressionar os governos em favor de Israel. Esse é o lobby sionista. Eles são os donos do dinheiro do mundo? Não. Eles têm um peso, mas não são os donos do dinheiro do mundo. Por exemplo, o dinheiro asiático, que hoje tem um grande peso internacional, não tem qualquer participação judaica. Sim. Zero. Porque não existem judeus na Ásia. Né? Não tem judeu na China, não tem judeu na Indonésia, não tem judeu no Japão, não tem judeu na Coreia. Proporção talvez tenha um pouco, né? Mas não vai... Aonde? Talvez tenha alguma quantidade, mas não envolve... Não tem judeus nesses lugares. Não houve imigração judaica para a Ásia. Comunidades ali, né? Não existe imigração judaica para a Ásia. Né? A imigração judaica ela foi originalmente para a Europa. Claro, houve uma imigração asiática ali no que era o antigo mas Império Russo. Mas é bem pouquinho, né? Na parte oriental do Império Russo, né? Então ali... na Rússia bastante, quando você asa na Rússia, sim. Aí sim, né? Mas em termos de Japão, China, você está dizendo ali não houve esse tipo de imigração, né? Então, os sionistas têm um certo peso financeiro, midiático. A gente não pode exagerar esse peso, mas, claro, Quando eu perguntei se se sentia ameaçado, era nesse sentido. Não aqui, juridicamente ou diretamente. Mas como judeu, a partir do momento que tem um lobby tão poderoso, tão forte, se unindo de uma maneira que você mesmo aponta como injusta, como o mundo tem visto, não é muito preocupante que isso vira um estereótipo de judeu? Não é perigoso, assustador, sim, diante do passado que a gente teve? Por isso mesmo... Tem mais gente igual você falando o que você diz, para que isso... Não só no Brasil, claro, né? Mas é difícil. Por isso mesmo que é o papel dos judeus antisionistas tem que ser dar a cara a tapa e enfrentar difícil, né? o sionismo. Eu não me sinto pessoalmente ameaçado. Quer dizer, há ameaças contra mim, mas... Mas digo assim, não ameaças diretas, mas não, tipo de boicote. Há muita ameaça direta. Até direta, né? Eu recebo pelas redes sociais umas 40 ameaças de morte por dia. Nossa senhora. Mas é não sionistas, né? No sentido, eu digo, sionistas, judeus sionistas e sionistas... E direitistas, né? E sionistas não judeus. Sim. E para finalizar com essa pergunta que é muito importante, antes que eu esqueça, Israel... Mas você não leva a sério essas ameaças, porque os sionistas são estruturalmente covardes. Não faz bem, se você levar a sério, você vai ficar maluco. Eles são covardes. Na internet Eu conheço eles desde crianças. Eles fugiam da gente, dos judeus antisionistas. Eles ameaçavam e saíam correndo. Normalmente quem não tá com a verdade é assim, eles né? são covardes, mas muito covardes. O que dá coragem é a verdade que dá coragem. Eles são muito medrosos. Vamos, eles saem correndo. Agora, uma coisa muito curiosa que você deve ter uma resposta interessante é... Israel sendo um lobby de forma ampla, direitista, né? Você poderia dizer isso, né? Que a direita... Ele é o sonho da direita mundial, Israel. Então por que Israel bate os recordes que são de interesse de esquerda? Como, por exemplo, aborto. Lá, eles liberaram aborto desde a década de 70 lá. Você não precisa nem... Já fechou de novo, né? Então, por que eu não entendo por que as políticas lá são tão esquerdistas, sendo que os direitistas que defendem... Não, primeiro que a gente tem que refinar isso. Tem muita mentira a esse respeito. Mas Israel o sionismo opera um negócio que, assim, começou com uma história chamada pink washing. O que é o pink washing? Israel se deu conta de que, para poder ter apoio internacional, tinha que abraçar causas que não afetavam a existência da causa do Estado de Israel. A maior passeata, né, LGBT então, também, competindo com a Paulista. Ali começou o pink washing, ou seja, vamos mostrar aqui que nós somos simpáticos. Na verdade, eles escolhem uma cidade para fazer isso, que é Tel Aviv. Se você vai a Jerusalém, é outra história. Então, em Jerusalém tem
uma gigantesca passeata LGBT. Agora, Israel é um país muito atrasado. Por exemplo, você sabe que só tem casamento religioso em Israel? Ah, é? É. Até em Tel Aviv? Sim. Tudo? Só religioso. Se você Tá vendo? quiser casar sem ser no religioso, tem que casar fora de Israel e entrar na justiça para o reconhecimento do casamento. Mas eles não fazem uma propaganda que tem a maior passeata LGBT lá e tudo? Tem, mas o casamento Não, mesmo assim? só religioso. Entendi. Por isso você tá falando que é uma fachada. Um judeu como eu, que é ateu, que nunca me casei e nunca me casaria no religioso, se eu quisesse me casar com uma judia israelense, ou uma judia não israelense que fosse querer morar comigo em Israel, eu não conseguiria casar. Caramba. Tá vendo? Eu teria que ir lá para o Líbano, me casar no Líbano e entrar na justiça em Israel para o reconhecimento do meu casamento, porque só tem matrimônio religioso. Porque Israel é um estado confessional. O sionismo fala, os estados, as teocracias árabes e muçulmanos. Mas Israel também é um estado teocrático, é um estado confessional, aveludadamente teocrático, ou seja, eles são menos abertamente teocráticos. Mas é um estado confessional, tem religião oficial. Tem uma religião oficial que é o judaísmo. As outras religiões são toleradas, quando muito. Caramba. É uma religião oficial que é o judaísmo. Os rabinos têm poderes no Estado israelense. Toda a parte dos direitos matrimoniais é controlada por rabinos. Imagina isso aqui no Brasil. Caramba, é muito doido. E só dando uma esticadinha, você queria abusar da sua nobreza? O que você teria alguma coisa pra dizer sobre a figura de Jesus Cristo, assim? Mesmo que, sem entrar em... O que você acha da figura no geral? Mesmo que fosse uma figura que não existiu. Eu acho que como figura histórica, pelo menos o que chega Você acredita até que ele nós, existiu, historicamente? Mas mesmo que não tivesse existido, é uma eu figura... não debato se ele existiu. Eu aprendi uma coisa na vida, que é assim, é melhor debater o papel das crenças universais do que discutir a sua existência. Nesse sentido, então, o que você diria sobre Jesus? Eu acho que ele foi, pelo que nós conhecemos da história, do que veio para nós da história, ele foi um judeu, um zelote. Quem que eram os zelotes? Eram os judeus de base que confrontavam com o Império Romano. Ele pertenceu a esse setor do judaísmo. Ele se confrontou com o Império Romano. Ele construiu um discurso contra o Império Romano num ambiente de extrema repressão. Ele construiu um discurso religioso contra o Império Romano, que até então era um império pagão. Sim. A ideia que vem do judaísmo, ele a resgata, que é a ideia do monoteísmo, da representação de Deus, do Filho de Deus, porque era um discurso mais protegido que o discurso político, e era um discurso que afrontava um império que possuía outras crenças religiosas que queria impor aos povos que viviam em Canaã. Hoje, E no geral, os sionistas não gostam, né? Não vão muito com a figura de Jesus Cristo, mas a direita defende mesmo assim. Os evangélicos defendem muito Israel, e Israel não vai muito com a... Mas aos poucos, essa Israel sionista, né? O sionismo foi se abraçando a um certo tipo de cristianismo, até porque Israel depende do sionismo cristão para sobreviver. Também tem... É um Claro, plano também. É um plano. Olha, o próprio Rabino Ventura, que debateu comigo, qual é a especialidade dele? É localizar no Nordeste brasileiro os judeus marranos. Quem são os judeus marranos? Quando houve a Inquisição, porque quem persegue os judeus na Europa não são os muçulmanos, né? São os cristãos. Os muçulmanos acolhem os judeus na Europa, primeiro na Península Ibérica, e depois acolhem os judeus nos territórios árabes da África, não é isso? Sim, Bom, sim. quem perseguiu os judeus eram os cristãos. Houve a Inquisição. Um dos elementos da Inquisição foi a perseguição antijudaica. Você teve judeus que se converteram ao cristianismo, são chamados cristãos novos. Alguém aqui na nossa plateia chama Oliveira? Cristão novo. Todos esses nomes que vêm de árvores têm a ver com a conversão em algum momento depois que os judeus foram expulsos ou estavam para ser expulsos da Península Ibérica no século Alguns se converteram mesmo, né? Alguns Aí não. outros fingiram se converter, mas mantiveram práticas religiosas judaicas. Esses são os marranos. Ah,
Tá bem? E eles buscam esse. Muitos desses marranos fogem para o Brasil, porque aqui no Brasil eles tinham mais liberdade para manter suas práticas religiosas. O Rabino Ventura, ele procura famílias descendentes de judeus marranos para propor a essas famílias a reconversão, para propor a essas famílias um retorno, como ele diz, ao judaísmo. Com que objetivo? Essas famílias retornadas ao judaísmo, elas podem fazer a alha, a imigração para Israel. Caramba. Como os judeus Como você sabe tudo isso? de hein? raiz O cara sabe não tudo. querem mais ir para Israel, porque qual é o lugar em que judeu corre risco de vida no mundo? Mais Lá, corre risco lá. é em Israel, É, né? Com certeza. Claro, um regime colonial, Total. brutal. O povo colonizado luta contra o colonialismo e isso provoca a Não, morte mas nos dos Estados Unidos tá judeus. ficando feia a coisa. Você tá acompanhando? Também, Meu mas, Deus no, do céu. mas Não no se lugar compara ainda. perigoso é Israel. Sim. Então, os judeus não querem ir para Israel. Mesmo Sim, os judeus sim. que defendem Israel não querem quer. viver lá. Não querem ficar correndo risco. Cara, Então, como Israel tem que resolver um problema demográfico, porque na região, que é a Palestina, você tem 7 milhões de judeus, 7,2 milhões de judeus, tá bom? E você tem 7 milhões de palestinos. São 2 milhões... isso só na área ali que você tá falando. Na Palestina, Na, do Rio Jordão ao Mar Mediterrâneo. Porque eles têm o plano da Grande Israel, né? Que vai pra Não estou cima. falando da Grande Israel, estou Entendi, falando da entendi. Palestina histórica. Você Certo. tem 7,2 milhões de judeus, 7 milhões de palestinos. São 2 milhões dos chamados árabes israelenses, são palestinos que vivem nas fronteiras de Israel, e 5 milhões de palestinos nos territórios ocupados, na Cisjordânia, na Jerusalém Oriental e na faixa de Gaza. E você tem 600 mil de outros grupos étnicos e religiosos, beduínos, drusos e assim vai. O que acontece? Como é que Israel vai ter futuro se metade da população é de não-judeus? Como é que Israel vai se manter como um Estado judaico se a maioria da população Não tá. é não-judaica? Em algum momento, esses 5 milhões de palestinos dos territórios ocupados vão ter que ter direito de voto, né? Se Israel não deixar questão é. existir um Estado palestino, esses palestinos, em 5, 10, 15 ou 20 anos, Uhum. ou em 40 anos, não importa, eles vão poder votar. Na hora que um homem e uma mulher, um voto, for o slogan implementado, acabou o Estado judeu. Nossa. Porque a maioria dos eleitores é de não-judeus. Então Israel precisa expulsar palestinos, por isso o genocídio na faixa de Gaza, Caramba. por isso a limpeza étnica. Eles precisam expulsar uns 2 milhões de palestinos e trazer 1 milhão de novos judeus. Esses judeus doideira. marranos reconvertidos Já entraria aí. entram nessa conta. Caramba. Então, veja, Israel já começa a depender do cristianismo, do sionismo cristão, que é muito comum em certos grupos neopentecostais. Que é mais protestante, católico não tanto, né? Católico zero, Zero. praticamente. Entendi. Muito pouco. Muito- Se não é zero, é Entendi, insignificante. sim, dá pra ver. Mas no pentecostalismo, você tem grupos vinculados ao sionismo cristão, que são, há muitos anos, aliados do sionismo. Né? O sionismo cristão, ele faz uma leitura da Bíblia, do Velho Testamento, que torna a existência de Israel legítima. Porque qual é o debate entre os cristãos, entre os sionistas cristãos? Ou entre os cristãos neopentecostais? É a volta do Messias, não é isso? Sim. É diferente do que o judaísmo. O judaísmo é a chegada do né? Messias, porque o judaísmo não reconhece Cristo como Messias. Aliás, o judaísmo não reconhece Cristo nem como profeta. É, verdade. Cristo é uma espécie de diretor de marketing demitido da empresa. Ou que saiu da empresa para criar Mas eles outra. reconhecem, historicamente eles reconhecem. pelo menos. Entendeu? Então, Sim. mas para o cristianismo se trata do retorno do Messias. Qual é o tema principal dos neopentecostais? Criar as condições para o retorno do Messias. Qual é essa condição principal? Israel. A reocupação da Palestina, Terra Santa, pelo povo eleito e a sua purificação dos ímpios, dos elementos impuros, que são os não-judeus. Caramba, meu. Então, somente quando esta obra estiver realizada é que o Messias retornará. Isso tudo faz todo sentido. E a única coisa que me confundiu, o que você falou agora, é muito bacana, que é justamente essa visão esquerdista de Israel, que é um golpe, pelo que você... Sim, Essa questão da passeata, essa questão do aborto, essa questão da liberdade mas vem lá de cá. Israel.
O judaísmo não teve o Cristo como diretor de marketing? O sionismo é bom de marketing. Os caras manjam do marketing. Manjam de marketing, gente. Manjam de marketing. Ô, Breno, dá tempo só de uma perguntinha da plateia? Alguém Bora quer fazer lá. uma perguntinha? Pra gente não abusar da nobreza dele, que já tô abusando. O cara sabe tudo, tô aproveitando, né? Tem que voltar mais uma vez um dia aí. Tem um monte de coisa pra Convidou, eu perguntar. venho. Maravilha.